Olá, hoje eu vim conversar um pouco com você sobre o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é um mergulho dentro de si mesmo. É você poder compreender os seus valores, compreender a sua história, perceber os padrões, aquilo que mais se repete na sua vida, compreender as tuas emoções, o que é que dentro daquele contexto, diante daquela determinada situação, você sente essas emoções, o que é que ela reflete, o que é que ela fala sobre você. É a gente conseguir integrar aquilo que a gente já sabe das nossas habilidades, mas integrar também aquilo que muitas vezes precisa desenvolver. Quando eu faço esse acolhimento, eu consigo compreender quem eu sou. Porque nós, muitas vezes, sustentamos o olhar do outro sobre nós. Nós temos uma grande influência sobre o coletivo, sobre a nossa cultura, e nós carregamos da nossa família todo um contexto sociocultural e que reflete também no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. E quando a gente faz esse mergulho de um autoconhecimento, a gente começa a entrar em contato com quem eu verdadeiramente sou. Porque diante de todas as situações, a gente se sente um pouco perdido diante dos problemas que a gente vai vivenciando ao longo da nossa vida. Porque em muitos momentos, quando há uma dor muito grande, a gente não consegue lidar muito bem. E aí, para eu não entrar em contato com essa dor, eu entro em uma camada de proteção, que aí pode ser o trabalho, que aí pode ser algum vício, de alguma alimentação, né, de drogas. Então, isso são formas de uma camada de proteção que muitas vezes, né, as pessoas já recorrem, né, para não entrar em contato com essa dor. E quando a gente faz esse processo do autoconhecimento, a gente mergulha nesses processos. Então parece ser a palavra tão simples, mas há uma complexidade quando a gente vai olhar para quem nós somos, por todo o contexto que nós estamos vivendo, compreendendo quem eu sou neste momento. E muitas vezes quando nós estamos no passado, né, nós começamos a olhar, né, o que é que aconteceu, porque, né, foi vivenciada determinada coisa, nós estamos olhando com a maturidade de hoje. E quando nós fazemos um acolhimento do nosso processo que nós vivenciamos e que todo aquele contexto nos fez chegar até agora, a gente começa a entender todo o nosso comportamento. E é esse acolhimento, quando nós fazemos, nós começamos a adentrar nas nossas questões. Então, aparentemente, parece ser algo completamente simples. Mas quando a gente começa a silenciar o tem que e o deveria ser, a gente passa a olhar ao que eu quero, o que é que faz sentido para a minha vida. Independente do que o outro vai falar, independente se é minha família ou não, ela vai ter justamente esse apoio. Ela pode torcer por mim, mas independente de ter essa questão do próprio apoio, eu me construo, porque eu entendo e sei qual é a minha verdade. E aí a gente se sente realmente muito mais tranquila para ter tomadas de decisões, para saber o que nós iremos fazer, né, daqui a alguns anos. A gente passa a ter uma autoconfiança, a gente consegue manejar melhor as nossas emoções, porque a gente já entende os nossos gatilhos emocionais, já conhece a nossa história, então se torna muito mais fácil, no sentido da gente já se compreender nesse processo. E aí sim, quando a gente está nesse movimento, a gente consegue acolher muito mais a nossa história, a gente consegue liberar o passado para poder viver o aqui e agora, a partir do momento que eu acolho quem eu sou e quem eu realmente quero me construir. E isso é um mergulho muito profundo. Então, o autoconhecimento, ele tem começo, meio, mas ele não tem fim, porque é uma constância, a gente vai sempre se conhecendo, né? Lembra quando tem alguma situação, eu não sabia que eu tinha, né, essa força, eu não sabia que eu iria conseguir lidar com isso, né? Então, muitas vezes aparece alguma situação confrontadora, muitas vezes, para que a gente possa ir vendo, poxa, eu não me surpreendi com a forma como eu agi, né? Então, se você já tivesse já um processo de um autoconhecimento, você já iria ter a sua compreensão muito maior, né, sobre como você poderia agir, poderia ter determinadas situações e você iria lidar com aquela situação. E muitas vezes quando essa situação chega,
e você se surpreende e você acolher, não negar aquilo que você vivenciou. E quando a gente acolhe, a gente começa a aprender cada vez mais sobre nós e, consequentemente, as nossas relações também ganham, porque aí a gente não vai ficar sempre confrontando e colocando para o outro aquela culpa, aquela responsabilidade. Nós temos a nossa autorresponsabilidade e a nossa autoobservação para que nós possamos lidar conosco e isso vai repercutir em todas as outras relações, tá bom? Então hoje é um pouquinho do que é o autoconhecimento, para que a gente possa começar a ter esse entendimento sobre o que é o autoconhecimento, tá bom? Então, até o próximo vídeo.